E olha, nessa quinta-feira vou fazer um Bom Dia Gigante meio diferente, mais conversado, mas é claro, te deixando muito bem atualizado, trazendo as principais informações, mas olha, o momento é muito complicado, mas mesmo assim a gente segue aqui fazendo o nosso trabalho com qualidade, credibilidade, com apuração, para te deixar sempre atualizado com informações ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que é importante você ser inscrito aqui no canal e sempre deixar o like para você chegar e também compartilhando nossos vídeos para chegar a outros vascaínos. Eu vou te trazer logo uma dica importante da 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a melhor casa de apostas e palpites do planeta. E você pode fazer o seguinte, no primeiro comentário fixado vai ter um link, você clica, faz o seu cadastro e vai ter um espaço para você colocar a palavra promocional Vascaínos. E aí você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$ 1.530 para te ajudar a fazer apostas esportivas em todos os esportes, futebol, basquete, tudo você pode apostar na 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Mas antes de começar, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira vou te deixar muito bem atualizado com as últimas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para você, por exemplo, que está tomando seu café, ainda está em casa, está saindo para o trabalho, está no transporte público, está no seu carro, ou, por exemplo, para quem já chegou no trabalho, para quem está na faculdade, na escola, para todo mundo, para ficar muito bem atualizado, porque o papel do Bom Dia Gigante, depois de um AV News com muitas informações ontem à noite, é te deixar mais tranquilo para assistir sempre aqui no canal Atenção Vascaínos e ficar muito bem atualizado logo na manhã dessa quinta-feira. E a gente já começa falando o seguinte, tem um projeto do canal Atenção Vascaínos para fazer a cobertura dos 38 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro em loco, nos estádios. E você pode ajudar, você que gosta do canal Atenção Vascaínos, pode ajudar e quer saber como? Eu vou te explicar. É a Live Pix, onde você tem esse QR Code que está passando na tela e também um link na descrição. Você vai clicar, vai abrir um site, vai colocar o seu nome, uma mensagem e um valor a partir de R$3, gera um link para você pagar no QR Code e você faz a doação aqui no canal Atenção Vascaínos e tem o seu nome citado como os últimos doadores. É muito importante também a sua participação nesse projeto Live Pix. E olha, a gente falando sobre a questão do Campeonato Brasileiro, o Vasco já está na preparação para essa competição, depois de uma eliminação traumática no Campeonato Estadual no último domingo para o Nova Iguaçu. Você está vendo fotos do último treinamento do Vasco no CT Moacir Barbosa e até uma possibilidade do Vasco se manter durante todos esses dias até a estreia do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, fazendo jogos amistosos, fazendo jogos treinos, mas também tem uma possibilidade do Vasco ir a Atibaia fazer um período de pré-temporada visando a competição. E o técnico Ramon Dias aposta muito numa espinha dorsal de jogadores experientes que tem no elenco do Vasco. Só para você ter uma ideia, o Vasco tem, por exemplo, o goleiro que está na seleção brasileira, o Léo Jardim. Na lateral direita, muitos jogadores estão atuando por ali, mas até agora ninguém conseguiu se firmar nessa posição. Na zaga, o Vasco tem jogadores importantes, como o Maicon, como o Medel, como o Léo, até mesmo o João Vitor, que chegou nessa temporada, vem jogando muito por ali. Então a zaga do Vasco está praticamente bem fechada. Ali tem até o próprio Robert Rojas, que foi convocado para a seleção do Paraguai, não está nesses treinamentos, mas é um jogador importante, pelo menos na confiança do técnico Ramon Dias. Na lateral esquerda tem Lucas Piton e o Vitor Luiz, seu reserva imediato. Já no meio-campo do Vasco, aí sim, tem uma posição muito carente, que é de primeiro volante. Hoje, em princípio, o titular é Zé Gabriel, mas vem deixando a desejar e o torcedor do Vasco está muito preocupado nessa posição de primeiro volante. O próprio técnico Ramon Dias, em algumas ocasiões, em coletivas de imprensa, já deixou claro que quer um jogador para essa posição. E o Vasco ainda não trouxe esse jogador para ser titular absoluto. Trouxe outros jogadores, como Esforza, como Galdames, mas são jogadores que jogam um pouco mais à frente nessa posição de volante. Então o Vasco carece muito de um primeiro volante. Já na meia tem Dimitri Payet, mas quem é o reserva do Payet? O Vasco também precisaria ir ao mercado para buscar um jogador para essa posição de meia de ligação, até porque o próprio Dimitri Payet, em princípio, de vez em quando é colocado na ponta esquerda. Isso deixa a desejar porque o Vasco necessita desse camisa 10 para articular as jogadas
caso do próprio Dimitri Payet. Na frente, também posição carente, são jogadores de lado de campo. Alguns jogadores foram testados, como por exemplo o Adson, que chegou esse ano, o próprio David, muito contestado, mas ninguém também assumiu essa posição. O Vasco até foi ao mercado, contratou o Cleiton para ser, por exemplo, um reserva, uma sombra para o Pablo Verratti, que chegou até a atuar também como ponta, mas não é a posição original dele. Já o centroavante, além do Cleiton, tem, claro, o nosso artilheiro Pablo Verratti, mas fica uma posição, principalmente no ataque, pelos lados de campo, que o Vasco precisa voltar ao mercado e contratar jogadores. E vai ter essa janela de transferência agora em abril, dia 1º de abril até o dia 19, vai ter a possibilidade do Vasco buscar jogadores no mercado nacional, para reforçar o seu elenco. Mas é uma situação muito complexa, daqui a pouco a gente traz detalhes sobre essa situação. Será que o Vasco vai contratar jogadores nessa janela de transferência? Você acredita? Comenta aqui embaixo, que a sua participação aqui no Bom Dia Gigante é muito importante, mas deu para fazer um raio-x desse atual elenco do Vasco, onde faltam principalmente um jogador para ser o primeiro volante e jogadores de atacantes de lado de campo e até reservas, por exemplo, para Dimitri Payet e outras posições mais carentes do Vasco, como por exemplo a lateral direita, que está deixando a desejar. E como eu falei, essa posição de primeiro volante ainda é muito carente. Surgiu nos últimos dias o nome de Raul, jogador que hoje pertence ao RB Bragantino, mas é aquele mesmo Raul que já passou no Vasco em 2019, fez até um bom campeonato brasileiro e por isso acabou se transferindo para o RB Bragantino. Mas como é que está a situação desse próprio jogador? Será que ele vem de contusão séria? Será que ele está jogando? Será que está indo bem com a camisa do RB Bragantino? Eu fui perguntar a meu parceiro Diego Pérez, jornalista que cobre o Bragantino durante toda a temporada, e ele vai trazer para a gente aqui informações. Como é que tá o volante Raul, Diego? Conta detalhes sobre esse jogador. Bom dia! Fala, Emerson, pessoal do canal. É um prazer estar aqui com vocês novamente, dessa vez para falar sobre o Raul que acabou sendo oferecido, ao Vasco da Gama, jogador do Bragantino, que tem tido nesse momento poucas oportunidades com o técnico Pedro Caixinha. O Raul, que em 2021 acabou tendo uma lesão séria, ele que de 2020 e 2022 jogou mais pelo Bragantino e acabou sendo um dos principais jogadores do time. Ele, quando veio do Vasco, assumiu a titularidade, assumiu uma liderança também muito grande dentro do clube e tecnicamente estava muito bem. Eu tenho certeza aqui em dizer que o Raul naquele momento, em 2021, 2022, 2020, era um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Porém, o Raul já em 2021, ele sofreu uma lesão que o tirou dos gramados por um tempo, se recuperou, jogou em 2022, voltou a jogar bem, mas ainda em janeiro de 2023 ele teve mais uma lesões no joelho, que acabaram atrapalhando bastante o desenvolvimento dele no Red Bull Bragantino e como atleta, já que ele era um jogador jovem, ainda é um jogador jovem, tem 27 anos, então ainda pode recuperar a sua boa condição física. Nesse momento, acho que ele está vivendo esse processo de retomar a sua boa condição física, tem jogado bastante esse ano passado jogou pouquíssimo, quase não jogou com a camisa do Red Bull Bragantino. Nesse ano ele tem ganhado oportunidades, porém a disputa hoje é muito grande e tem alguns jogadores à frente do Raul, como por exemplo, Jadson Silva, que é o volante titular, Matheus Fernandes, recém-contratado, o próprio Gustavinho, que é um atleta que veio da base, tem ganhado muitas oportunidades e tem jogado muito bem. Então, para o Raul ter uma sequência maior aqui no Red Bull Bragantino, ficaria difícil. Quais são as características do volante? Ele sai jogando muito bem, ele tem uma boa condição de passe. O Raul é um jogador que cadencia bastante o jogo, ele consegue fazer a bola girar e consegue ser esse elo ali da defesa para com o meio-campo e o ataque. Então é um líder também, tanto dentro quanto fora de campo. O Raul, ele é uma pessoa muito boa e ele acaba transmitindo isso para o elenco, para a comissão técnica. É difícil alguém que fale mal ou não goste do Raul. E é um jogador muito empenhado, ele quer jogar, dá para sentir isso do Raul no dia a dia, nos jogos. O Raul quer jogar e quer retomar o seu bom futebol, e talvez aqui no Red Bull Bragantino isso demore um pouco mais do que o próprio jogador está esperando. Uma negociação pode ser muito boa e tecnicamente o nível do Raul é absurdo. É só ele conseguir retomar sua boa condição física, passou por lesões, é um período complicado, um momento complicado, o jogador vive hora ou outra naquela certa insegurança, mas tecnicamente
ele é muito bom jogador e pode agregar muito ao Vasco da Gama se o negócio for concluído. Se não for concluído, creio que o técnico Pedro Caixinha, até pelo respeito com o jogador, vai colocá-lo para jogar, vai dar oportunidades para ele aqui no Red Bull Bragantino também. Isso se o Pedro Caixinha acabar ficando, mas o Caixinha ou outro técnico que estiver por aqui. Então é isso, gente. Espero ter ajudado com esse vídeo do Raul, volante do Red Bull Bragantino, que pode estar se transferindo para o Vasco da Gama. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E há um jogador que não está fazendo parte, principalmente nesse início de pré-temporada do Vasco para o Campeonato Brasileiro, mas pelo menos é pelo lado positivo. É o goleiro Léo Jardim, aniversariante de ontem. Ele está com a seleção brasileira em Londres, onde vai participar de 2 amistosos. Em Londres, contra a Inglaterra, e depois em Barcelona, contra a seleção da Espanha. Ele está ali tentando o seu espaço, mas acho que a possibilidade de ele ser titular, principalmente no primeiro jogo, acho muito difícil por ter sido o 4º goleiro convocado. Foram 3 goleiros convocados, o Ederson se machucou e depois, por conta dessa contusão, o Léo Jardim foi convocado pelo técnico Dorival Júnior, que vai estrear nesse amistoso contra a Inglaterra. E ele vem fazendo performances muito boas no treinamento. Você está vendo aí um vídeo com imagens do Léo Jardim fazendo a sua preparação para esses amistosos da seleção brasileira. Léo Jardim, tomara que ele vá bem com a camisa da seleção brasileira, é um jogador muito valorizado, fez aniversário essa semana, foi pai também, então muito bacana toda essa trajetória que o Léo Jardim, e quem sabe ele seja mais uma vez um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro e ajude o Vasco nessa competição que começa a partir do mês que vem. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, o oferecimento da Tornado Têxtil, a maior loja em Nova Friburgo, que vende matéria-prima para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro. Entre em contato com a Tornado Têxtil, tá aqui o endereço na tela, também tem o endereço no Instagram, siga eles no Instagram para você ter todas as dicas para poder fazer a melhor compra de matéria-prima com a Tornado Têxtil, parceira aqui do canal. Atenção, vascaínos! E a gente trouxe uma informação ontem nas nossas redes sociais que o zagueiro Léo e o goleiro Léo Jardim estão muito bem encaminhados para a renovação de contrato do Vasco, na verdade, extensão do contrato dos 2 jogadores, muito importante, já que o Vasco quer mantê-los por mais tempo para fazer uma estrutura ainda maior desse time que vem desde 2023. Outra informação, a CBF ontem confirmou oficialmente que o troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro se chamará mesmo Roberto Dinamite e o artilheiro ainda vai ganhar R$5.000 por cada gol marcado na competição. Tomara que seja, por exemplo, o nosso artilheiro Pablo Verratti. E para finalizar, falar sobre a base do Vasco, que pode ter jogadores incorporados ao time principal, principalmente os laterais Leandrinho e Paulinho, além do volante JP e Lucas Eduardo, e o meia Estrela, e também os atacantes Ryan e GB podem ganhar oportunidades, principalmente nessa pré-temporada, visando o Campeonato Brasileiro. São jogadores do time sub-20 que podem ganhar oportunidades com o técnico Ramon Dias. E olha, a gente vai trazer aqui uma informação importante com o nosso repórter Joel Silva, mas antes trazer um recado da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, que vende muitos produtos para você comprar o presente para a pessoa que você gosta. Por exemplo, relógios importados, perfumes da melhor qualidade e também joias. Você vai acertar com os produtos da Pompador. Tá aqui o endereço na tela, siga a Pompador no Instagram, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E sem mais delongas, chega ele, Joel Silva, para falar sobre a questão
do patrocinador master. E olha, uma preocupação importante da empresa americana 777 sobre a questão de patrocinadores de valores do Vasco nas próximas temporadas. Uma informação muito importante que traz o João Silva aqui no Bom Dia Gigante. Confere só. Trata-se do departamento comercial da SAF. Nesse momento, não existe um diretor comercial, desde a saída do Caetano Marcelino, que foi demitido, e o substituto dele nessa pasta ficou ali já um funcionário já de dentro da SAF. Pois bem, o Vasco está sem patrocinador master, o Vasco não deu um salto que deveria ou que se esperava na questão do plano de sócios, e isso tem incomodado bastante, até mais do que a possível crise ali no departamento de futebol. Tem uma pressão, cadê o patrocínio master? Por exemplo, o Vasco ele encerrou a parceria com a Pixbet, justamente após a Pixbet renovar com o Flamengo. Esperava-se de que a Pixbet iria fazer uma proposta de renovação para o Vasco. A SAF naquele momento já negociava com uma outra casa de apostas, porém a situação não foi finalizada. E com isso, o Vasco já está aí quase para o segundo mês sem um patrocinador master. Isso gera um prejuízo no caixa, falta de receita. Esperava-se que nesse período o Vasco poderia lucrar entre 5, 10 milhões ou até mais. E até o momento isso não aconteceu. E por que está incomodando tanto? Porque o Vasco ele tem um planejamento para ele ser autossustentável a partir de 2026, que é o primeiro ano no qual não haverá aporte financeiro da 777. Lembra? Em setembro cai 270 milhões, terceiro aporte. Ano que vem, 2025, entra mais um aporte de 120 milhões, que será o último. E aí, a partir de 2026, o Vasco precisa ser autossustentável. E a estimativa é que o Vasco precisa ter 600 milhões de receita. E com essa demora, com esse problema comercial de não se fechar patrocínios e também não dar upgrade no plano de sócios, né, ter um avanço nessa pasta, nessa situação, isso tem causado ainda mais incômodo na 777. Então a pressão não é só no Alexandre Matos, a pressão também está no CEO Lúcio Barbosa. O Vasco hoje tem uma estimativa de receita para 2024, algo em torno de 400 milhões de reais. E em 2026 precisa ter uma receita de 600 milhões para ser autossustentável. Caso isso não aconteça, o Vasco vai ter que diminuir o seu patamar. E o que isso quer dizer? Vai ter que diminuir, por exemplo, a folha salarial, vai ter que diminuir, por exemplo, o orçamento para a compra de jogadores. Vale lembrar isso, a gente foi imaginando. O ano passado, o Vasco gastou com compra de jogadores e tinha uma folha salarial de 10 milhões mensais. Esse ano, investiu novamente mais de 100 milhões em compra de jogadores e já tem uma folha salarial em torno de 12, podendo chegar até 15 milhões no meio do ano. Então, o Vasco, para continuar nesse crescimento, ele precisa ter uma receita que acompanhe todo esse investimento, todo esse orçamento voltado para o futebol. Lembrando que no meio do ano também, com pessoas ouvidas por mim, falaram o seguinte, que o Vasco vai ao mercado na busca de 3 jogadores, um camisa 5, um camisa 8 e um atacante de beirada. E com isso, em abril, né, nessa janela nacional, dificilmente vai ter algum tipo de investimento, mas espera-se que tenha sim investimento na janela internacional do meio do ano, que abre a partir da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco espera ter reforços, mas também precisa de receita para ser autossustentável. É lógico que essas informações são importantíssimas, porque o Vasco tem uma situação de que vai receber aportes até o ano que vem e precisa rapidamente fechar novos patrocinadores, fechar questões, por exemplo, do sócio-torcedor. Então é importante demais o Vasco se mexer e buscar logo essas situações para poder complementar ainda mais o orçamento das próximas temporadas. Eu pergunto a você, torcedor, está preocupado com essa situação também? E a questão, por exemplo, dos uniformes do Vasco, que hoje é a capa até o final da temporada. O Vasco não precisaria também renovar essa situação da capa ou buscar um novo material esportivo? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, sempre te deixando muito bem atualizado. E mais uma vez pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos.
Muito importante a sua participação através das nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, também no nosso segundo canal Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o vídeo do Jean Faísca falando sobre a base do Vasco. Importante a sua interação também nos dois canais, aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês, ótima quinta-feira. Daqui a pouquinho, meio-dia, chega o nosso Sérgio Kendi com nossa live do meio-dia lá no canal Ave Mais. Por isso que é importante você também ser inscrito e acionar o sininho das notificações. Grande abraço, tamo junto, valeu, um abraço, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!